Ora, boa tarde a todos. Espero que me estejam a ver e a ouvir. Por favor, confirmem-me no chat que tudo está nas condições ideais para podermos avançar. Vamos dar aqui 2 ou 3 minutos para que todos se juntem aqui à conversa e possamos realmente fazer este webinar com o maior número de participantes possível. Neste momento estamos apenas 3, não é? Mais comigo 4, portanto ainda é uma discussão, ainda que possa ser interessante, é uma discussão que é feita ainda com poucas pessoas, mas se calhar esperamos aqui verdadeiramente mais um pouco. Ok. Ótimo. Bem-vinda, Marta. Espero que goste deste webinar. Temos ainda o Jorge Lopes, que também está aqui. Vamos ver se o Jorge se liga. Ok, temos mais uma participante. Olá, Ana, boa tarde. Bem-vinda ao nosso webinar. Estamos aqui a dar 5 minutos iniciais para que todas as pessoas se possam juntar ao nosso webinar e possamos ter aqui, na verdade, uma discussão sobre este tema da cibersegurança e um pouco da percepção daquilo que é o contexto inerente à cibersegurança e aos problemas que advêm que andam em redor de todo este problema. Portanto, se calhar esperamos mais um minuto apenas e depois, se nos parecer bem, avançamos e a seguir quem se juntar apanha a conversa a meio, mas não há problema. Ok, boa. Eu não sei se me percebem.
bem tudo o que eu digo. Se estou a falar muito rápido, muito lento, às vezes a ligação da internet dificulta, mas eu vou tentar falar o mais claramente possível para que não haja aqui problemas com a ligação. Se calhar avançávamos e a seguir o resto dos participantes iriam se juntar. Bem, começando então com as boas-vindas, eu gostava de vos dar as boas-vindas a este webinar. Este webinar vem no âmbito do projeto Competic, que basicamente é um projeto que visa dar ou mostrar um pouco daquilo que as TIC podem trazer às empresas, principalmente às pequenas e médias empresas. No nosso caso, estamos a falar de uma componente das tecnologias da informação e comunicação que é a cibersegurança, ou seja, a segurança verdadeiramente da informação e a segurança informática em todo o seu espectro. E por isso também aqui este nosso primeiro webinar. Nós quando tendemos a falar de cibersegurança, muitas vezes falamos sem perceber bem o contexto, sem perceber bem que tipo de impacto é que estes problemas vão ter ou vêm a ter nos últimos anos, não só nas empresas, mas também nas pessoas. E só percebendo este enquadramento inicial, este tal contexto, é que podemos então começar a avançar para os problemas, porque só assim é que vemos a dimensão de cada um dos problemas e até que ponto é que podem ser verdadeiramente prejudiciais para as organizações. Bem, ao longo desta sessão, vamos tentar falar aqui de 3 grandes tópicos. Um primeiro é um tópico sobre enquadramento geral da cibersegurança. Falar-vos aqui um pouco de até que ponto é que isto verdadeiramente é relevante, ou se é, que já não é apenas um daqueles termos muito comuns, uma daquelas buzzwords da internet, não, já estamos verdadeiramente numa época em que a cibersegurança é uma preocupação. Depois vamos falar um pouco daquilo que é o valor atual, a mais-valia atual das empresas. E aqui entra o novo conceito de informação. Informação, na verdade, digital, mas que é o verdadeiro valor, o verdadeiro contributo das empresas. E depois vamos terminar com realmente a identificação clara dos problemas, falando um pouco das ameaças mais atuais ao nível da cibersegurança. Em termos práticos, o que é que nós vemos? Bem, ao longo dos últimos anos, é claramente transversal que as empresas e os negócios foram foram começando a utilizar as TIC. Sem sombra de dúvidas, provavelmente a maior incorporação ou a maior mudança que tem havido nos negócios nos últimos anos é que já não é linear, para não dizer que é quase impossível, vermos negócios que não têm qualquer tipo de tecnologia incorporada. Em termos práticos, porque é que isto acontece? Bem, porque associado à adoção destas tecnologias, temos claramente sempre um aumento da produtividade, conseguimos produzir mais em menos tempo porque umas quantas tarefas são automatizadas por nós, ou são facilitadas, e na verdade também começamos a ter um aumento na eficiência das nossas tarefas. Porquê? Porque começamos a conseguir realizar as mesmas tarefas com um nível de certeza, um nível de resultado, de cumprimento de resultado muito maior, porque as TIC nos vão criando de alguma forma mecanismos de controlo que nos ajudam nesta tarefa. Na verdade, se começarmos a pensar, se até há um tempo as TIC eram apenas encaradas pelas pequenas e médias empresas como ferramentas de apoio ao dia-a-dia, naquelas tarefas mais administrativas e afins, atualmente estas tecnologias são encaradas como ferramentas que nos permitem atingir novos mercados. Ou seja, são estas ferramentas que nos permitem transformar digitalmente os nossos negócios, criar visões digitais de todo o nosso processo de produção e principalmente todo o nosso processo de venda. E na verdade vemos que isto se revela não só na ligação empresa-cliente, mas principalmente
na relação entre empresa e fornecedores e também parceiros. Ou seja, nós hoje em dia, como pequena organização em que os recursos são eminentemente parcos, ou seja, não temos muitos recursos para gastar, temos de os usar de forma mais eficiente. E aqui este TIC que nos permite sem grande custo, conseguir atingir um conjunto de parceiros de negócio e de fornecedores que me podem auxiliar sem que eu tenha verdadeiramente um ónus da presença física. Ou seja, não é nada estranho que eu tenha um fornecedor. Eu sou uma empresa de Portugal, de Chaves, ou do Porto, ou de Vila Real, e tenho um fornecedor em Madrid, ou em Barcelona, ou em Vigo. Não há problema nenhum. E principalmente o que nós vemos muito hoje em dia é que estas situações não só existem, como existem sem que nenhuma das partes tenha um contacto físico. Ou seja, a maior parte das relações, para não dizer mesmo todas, é feita à distância. Utilizando um Skype, utilizando um e-mail, utilizando um sistema de VPNs. Um conjunto de tecnologias que nós podemos utilizar e que basicamente nos permitem incorporar ou melhorar o âmbito do nosso negócio. Estamos perante ferramentas que nos permitem literalmente sair daquele espaço de proximidade e abarcar este novo mundo digital. Agora, o que é que nós vemos? Bem, vemos que facilmente é perceptível que as tecnologias são imensamente benéficas, mas ainda assim temos um problema que elas só vão ser uma ferramenta, um verdadeiro auxílio no nosso processo de transformação digital se nós, como empresários, como empresa, percebermos que elas têm de ser totalmente incorporadas e tem de ser feita esta incorporação de forma correta. Ou seja, nós não podemos assumir que a utilização de tecnologia no âmbito das nossas tarefas como empresa é exatamente a mesma daquela que nós fazemos como utilizadores individuais, ou seja, no nosso âmbito, no nosso espaço pessoal. E isto é uma mudança que verdadeiramente não tem estado a ser implementada pelas organizações, mas que tem de verdadeiramente começar a ser. Ou seja, esta mudança de pensamento, esta mudança de paradigma é algo que tem de acontecer nos tempos mais próximos, senão começamos a correr o risco de não conseguirmos aproveitar ao máximo todos os benefícios que este TIC nos dão. Ou seja, começamos a ser aquelas empresas que aproveitam 20% da tecnologia e os restantes 80% são ali um pedaço que nós sabemos que existe, mas da qual nunca tiramos proveito. O que é que nós também vemos? Bem, vemos que isto não é um fenómeno assim tão isolado. Nós começarmos a pensar que, e este é um conceito muito teórico, ou seja, advém muito das universidades e das escolas de pensamento moderno, dizem que a era em que nós estamos é uma era do digital, ou seja, é uma era em que verdadeiramente estamos envolvidos por um conjunto de tecnologias digitais que transformaram verdadeiramente a nossa forma de viver. Bem, é um exemplo deste webinar. Nós estamos aqui pessoas de um conjunto de locais diferentes e conseguimos perceber que verdadeiramente é possível fazer aqui uma transmissão de conhecimento sem que haja uma presença física, ou seja, não precisamos de estar todos no mesmo sítio para termos acesso de alguma forma, a uma discussão interativa sobre um determinado tópico. E isso começa-se a revelar naquilo que são os grandes temas da atualidade. E não é assim tão estranho quanto isso nós começarmos a ouvir um conjunto de buzzwords, de palavras de incentivo, palavras-chave, que, ainda que acarretem uma componente tecnológica, se nós começarmos a perceber, são todas inerentes a um fenómeno incrível, que é a transformação digital que está a acontecer com toda a nossa sociedade. Se começarmos a pensar verdadeiramente naquilo que nos rodeia atualmente, conseguimos perceber que, por exemplo, todas as nossas cidades, os nossos povos, estão-se a transformar em smart cities, em cidades inteligentes. Cidades que, através de um conjunto de tecnologias e de uma ligação à internet completamente dedicada,
começamos a ter ferramentas desenvolvidas sobre o conceito da Internet of Things, ou seja, a Internet das coisas, em que todas as coisas, sejam elas quais forem, estão ligadas à Internet e comunicam entre si, e começamos a perceber que há aqui uma dinâmica cada vez mais global, mais virtual, e que faz parte e que nos ajuda diariamente não só a viver a nossa vida pessoal, mas principalmente que nos ajuda ao nível empresarial. Se começarmos a ver coisas como cloud, big data, hackers, ciberataques, proteção de dados, machine learning, inteligência artificial, são tudo conceitos que do que nós ouvimos falar todos os dias, estão na televisão, estão nos jornais, estão nos sites de notícias. Estes conceitos, estes termos, são algo que verdadeiramente está diariamente a ser utilizado. Começamos inclusivamente a ter conceitos tão inovadores para aquilo que é a nossa percepção, como é o conceito dos carros autónomos e dos veículos autónomos, ou seja, veículos que têm a capacidade de se movimentarem sozinhos, sem que nós sejamos uma parte ativa no controlo destes mesmos veículos. Ou seja, isto só é possível porque verdadeiramente existe uma transformação, uma inclusão do digital em todo o que é o espectro global da nossa sociedade. Mas isto traz aqui uns quantos problemas, ou umas quantas dificuldades. Logo está, porquê? Porque ainda que nós sejamos pessoas que têm, ou sejamos uma sociedade que tem a capacidade de constantemente, continuamente, produzir tecnologia altamente disruptiva, nós somos, nos últimos 50 anos, fomos altamente inovadores, mudámos o mundo. Se começarmos a pensar naquilo que existiria em 2080, 2090, aliás, 1080 e 1090, nessas décadas, estamos a falar de coisas que hoje em dia já nem sequer fazem sentido. E nós não precisamos de andar assim tanto para trás. Andem 5 anos para trás e pensem num conjunto de coisas que existiam há 5 anos e que eram dadas como garantias para todo o sempre e que hoje em dia não fazem qualquer sentido. Pensem em quantos vocês tiveram um telefone, um telemóvel, um smartphone pela primeira vez nas mãos e ele tinha um ecrã de 2,5 polegadas e era altamente disruptivo já na altura. Era uma coisa que vocês diziam, bem, isto é fenomenal, nunca nada vai ser melhor do que isto. E hoje em dia andamos todos com um smartphone que, na maior parte dos casos, tem tanta capacidade como o nosso computador, que tem ecrãs de 5, 6 polegadas, 7 polegadas alguns, com alta resolução, conectividade em todo lado, estamos permanentemente ligados à internet, podemos tirar fotografias com qualidade melhor do que uma máquina fotográfica de há 5 anos, temos sistemas de edição, de jogo, enfim, todo um conjunto de hardware e de software que é tão disruptivo, tão inovador, mas que só mostra que nós temos aqui um problema, que é a tecnologia não se vai estagnar. Ou seja, nós vamos continuamente estar a desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas, novo software, só que ainda que consigamos ter esta capacidade de inovação contínua, nós a verdade é que nos últimos, por exemplo, 50 anos, que é o período em que a inovação da informática se tem feito com maior vigor, digamos assim, a verdade é que não conseguimos criar uma única tecnologia que fosse assumidamente segura. Ou seja, em lado nenhuma dos milhares e milhares e milhares de tecnologias que nós criamos nestes últimos 50 anos, nenhuma dessas tecnologias é 100% segura. Ou seja, temos aqui um problema. E estes problemas vêm sendo alvo de um conjunto de instituições, porque se até há um tempo esses problemas eram vistos apenas como dificuldades na criação de tecnologia a 100%, ou seja, em que essa tecnologia estaria verdadeiramente terminada ou acabada, atualmente o que nós começamos a ver é que começamos a ter aqui dificuldades de manutenção dessas falhas. Porquê? Porque começamos a ter muitas pessoas cuja principal função neste mundo é procurar estas falhas e tirar partido delas, tipicamente contra nós. Ou seja, nós seremos sempre as vítimas destes problemas.
Só para vocês terem uma noção de até que ponto é que isto é verdadeiramente impactante, estamos a falar, por exemplo, de coisas tão simples como durante o ano 2016 foram detectadas quase 6.500 vulnerabilidades em sistemas e tecnologias digitais. Ou seja, durante o ano 2016, oficialmente, e não nos vamos esquecer desta palavra, o oficialmente, porque nós todos sabemos que há um conjunto grande de problemas com as tecnologias, com o software, que não são reportadas por uma questão de marca, de imagem e afins, mas imaginem que só as reportadas são aquilo que foi verdadeiramente tornado público. Estamos a falar de quase 6.500 problemas. O que é que poderia ser reconfortante? Era se em 2017 esse número tivesse baixado. Mas não, nós em 2017 mais do que duplicámos esse valor. Ou seja, em 2017 foram detectadas 14.700 vulnerabilidades. 14.700 vulnerabilidades oficiais em tudo o que é tecnologia. Okay? E quando é que isto aqui nos torna ainda seres mais preocupados? Quando conseguimos perceber, por os números que as várias agências nacionais e internacionais que se dedicam a este problema da cibersegurança e da falha dos equipamentos tecnológicos, o que nos dizem é que este ano, até este ano, ou seja, estamos a meio de novembro, e até este ano já ultrapassamos o valor do ano passado em 40%. Quer dizer que estamos muito próximos das 20.000 vulnerabilidades detectadas. O que é que isto nos faz ver? Bem, faz-nos ver claramente que segurança informática a 100% não existe. Por muito que nós queiramos, por muito que fosse de alguma forma simpático e mais interessante para nós, tanto como indivíduos como empresários, digamos assim, ou pessoas que de alguma forma mantêm um negócio, esta situação, esta garantia, ninguém a pode dar. Ou seja, eu posso achar que tenho uma solução espetacular, altamente inovadora, que realmente está protegida contra tudo, mas a verdade é que se alguém com um nível de conhecimento alto, com uma motivação interessante e com muito tempo livre, provavelmente essa pessoa pode dedicar alguma da sua atenção ao nosso problema, à nossa tecnologia, e certamente irá encontrar um conjunto de falhas, porque basta termos às vezes uma perspectiva de fora para encontrarmos logo falhas nos nossos próprios produtos ou nos nossos próprios serviços. Por isso, imaginem algo tão complexo como uma tecnologia nova e vejam a possibilidade que existe de haver problemas. Onde é que nós vemos que realmente começam a aparecer números mais a sério? Bem, todos os países, de há uns anos a esta parte, de há 2, 3 anos a esta parte, têm mantido uma atenção especial sobre este problema da cibersegurança e do cibercrime e da cibercriminalidade. Porque nem todos os problemas de cibersegurança levam sempre a problemas de cibercriminalidade. Ou seja, nem todos os problemas são alvo de alguém com o intuito de levar a cabo um crime. Okay? Mas a verdade é que se nós começarmos a pensar em coisas tão simples como, por exemplo, spam, e todos nós já vimos este fenómeno do spam, ainda que possamos conhecer melhor ou pior a definição do que é spam, mas já todos nós recebemos e-mails de publicidade com coisas estranhas, a pedirem-nos para darmos acesso aos dados de uma conta nossa. Isto tudo é algo que faz parte do nosso dia-a-dia. E eu posso-vos mostrar, por exemplo, aqui alguns dados de Portugal. Só em Portugal, todos os dias, diariamente, são enviados mais de 30 milhões de e-mails de spam. 30 milhões em Portugal. Portugal tem uma população de 10 milhões de pessoas. Se assumirmos que apenas 70% dessas pessoas têm acesso à internet, estamos a falar de que 30 milhões de e-mails são enviados para 7 milhões de pessoas. Todos os dias, sem exceção. E vejam o impacto que isto pode ter. Imaginem que vocês recebiam, cada um de vocês em casa, todos os dias, 3 cartas escritas, não é? No correio. Isto era exatamente isto. 3 cartas de pessoas que vocês não conheciam a pedir-vos coisas que vocês não queriam dar.
Ok? E a verdade é que 78%, por exemplo, isto continuando com a situação em Portugal, 78% da população está mal informada sobre o que é isto da cibersegurança e sobre como é que se podem proteger. Ou seja, não sabem sequer quais é que são as ameaças, nem percebem a necessidade que existe em adotar, de alguma forma, comportamentos, vamos dizer, saudáveis no que diz respeito à vivência no mundo digital. Ou seja, as pessoas não fazem ideia de o que fazer perante este novo mundo em que vivemos, em que verdadeiramente os perigos da utilização de tecnologias digitais, e aqui estamos sempre muito mais focados em sistemas informáticos, as pessoas não sabem como lidar com isto. E a prova disto é que atualmente já existem mais de 400 milhões de pessoas no mundo que já foram vítimas de algum cibercrime. Ou seja, há 400 milhões de pessoas no mundo que já reportaram ser vítimas de algum problema destes. Vejam o impacto disto. Okay? Provavelmente, e é isto que as organizações mundiais estão a tentar provar, é que atualmente é o crime com maior impacto a nível mundial. Não só impacto em termos da vida das pessoas e das empresas, mas impacto, por exemplo, em termos financeiros. Estima-se que não haja nenhuma criminalidade mundial que tenha atualmente tanto impacto como a cibercriminalidade e toda a realidade do cibercrime. Agora, isto vem aqui num paradigma, que é, e qual é que é o paradigma aqui? A verdade é que toda esta cibercriminalidade tem dois grandes objetivos, ou um grande objetivo e uma compensação. Basicamente, o primeiro objetivo é roubar dinheiro. Os números o que dizem, as estatísticas internacionais o que dizem é que o primeiro grande objetivo da cibercriminalidade é o roubo de dinheiro, o roubo de capital financeiro. A verdade é que quando não conseguem realizar este roubo de dinheiro diretamente, o que basicamente os cibercriminosos fazem é transformar cada uma das pessoas em dinheiro. E como é que se faz isto? Bem, é muito fácil hoje em dia. É, por exemplo, utilizar ou ter acesso aos nossos dados de e-mail, ao nosso perfil, ao nosso registro utilizador do e-mail. Ter acesso, por exemplo, ao nosso registro utilizador de uma rede social, de um Facebook, de um Instagram. Ter acesso, por exemplo, ao nosso registro utilizador de uma plataforma de e-commerce. Tudo isto são ameaças que, para nós, podem, em primeira linha, podemos dizer, não tem grande problema, ok, ele se tiver acesso ao meu e-mail, fica a saber umas coisas sobre mim, mas ele não deve fazer nada disto. Agora, se eu vos disser assim, quantos de vocês é que já perceberam que, por exemplo, no Facebook, a publicidade que vocês recebem, ou que vocês veem na vossa timeline, é verdadeiramente diferente do que as outras pessoas estão a ver. E na grande maioria dos casos, está muito alinhada com aquilo que é o conjunto de pesquisas que vocês fazem, por exemplo, no Google. Se vocês experimentarem procurar por casas no Google, vão ver que a maior parte das publicidades que vos vão aparecer no Facebook tem a ver com casas. Porquê? Porque o Facebook recolhe informação sobre os seus utilizadores. Agora imaginem quanto é que poderia valer para uma empresa que vende casas saber que vocês, individualmente, estão à procura de casas. Okay? Vejam até que ponto é que eles podem particularizar a publicidade, a prospecção de cliente, quando têm acesso a muitos mais dados. Okay? A agência imobiliária que vocês utilizam para comprar uma casa ou um apartamento não sabe muito sobre vocês, sabe aquilo que vocês lhe dizem. Na maior parte dos casos, o que nós fazemos quando chegamos a uma agência imobiliária é dizer aquilo que queremos procurar e pouco mais. Não, a agência imobiliária fica sem saber se nós gostamos de paisagem, se preferimos ar-condicionado em vez de lareira, se preferimos grandes janelas em vez de grandes divisões. E a verdade é que nós, nas nossas pesquisas, num qualquer site, nós vamos ajudando a construir esse perfil. Ou seja, nós vamos fazendo filtros num site a dizer que só quero casas com janelas grandes.
Só quero casas com ar-condicionado. Só quero casas que tenham o quarto muito grande. Agora imaginem, a agência imobiliária poder ter acesso a esta informação. Okay? O direcionamento que eles fariam sobre todo o seu negócio é muito maior. Mas em causa estava o quê? A vossa privacidade total. Ou seja, a segurança dos vossos dados. Os vossos dados estariam a ser utilizados de forma incorreta por uma empresa. E daqui é que vem a conversão em dinheiro. Ou seja, essa informação, hoje em dia, é o que vale dinheiro para as empresas. Aí nós podemos achar que cada vez mais é o produto é que faz aqui a diferença. Não. O que faz diferença é a informação. Okay? Pensem no que é que vocês fariam se toda a informação que vocês armazenaram até ao dia de hoje se perdesse daqui a 5 minutos. Se daqui a 5 minutos ficassem sem qualquer tipo de informação daquela que foram recolhendo ao longo destes últimos anos. Podem ver que se tivessem essa informação toda num único computador, vocês podiam ver que em 2 horas chegavam à loja, compravam um novo computador e essa parte ficava resolvida. Só que a parte do arranjar novamente essa informação era algo que na maior parte das vezes era impossível de atingir. Não é algo que nós façamos facilmente. Porquê? Bem, também porque a maior parte de nós não tem o hábito, por exemplo, de fazer uma cópia de segurança. Nós não temos verdadeiramente esse hábito de guardar os nossos dados, guardar a nossa informação e guardar em mais do que um sítio e até utilizar coisas tão simples hoje em dia como as ferramentas de cloud que existem aí em todo lado. Ou seja, nós podemos ter ferramentas que verdadeiramente nos ajudam a replicar os nossos dados. Na maior parte dos casos até são ferramentas quase gratuitas ou com custos muito, muito baixos. Okay? Não é assim tão difícil. Mas a verdade é que nós não temos esse padrão, normalmente, e começamos a ver que existem situações em que esta perda e esta conversão é algo que acontece muito. Agora, qual é o detalhe? Bem, o detalhe é que isto não é só um problema dos outros. Se nós começarmos a pensar, se calhar já todos nós tivemos um problema de cibersegurança, ou seja, já todos nós uma vez tivemos o nosso computador com um vírus, já todos nós recebemos um e-mail de spam, já todos nós uma vez recebemos um e-mail de phishing a dizer que era uma ferramenta qualquer ou um e-mail qualquer do nosso banco a pedir para nós fazermos login através de um site estranho. Se calhar já tivemos o nosso computador, até o nosso telefone, o nosso smartphone infectado com alguma coisa que de repente ficou lento, foi preciso levar à loja para eles arranjarem. Isto é um problema de todos nós. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Sejamos nós como indivíduos, como pessoas individuais, mas também as microempresas. Aquelas empresas com 2, 3 funcionários, com um funcionário, digamos assim. As PMEs, as pequenas e médias empresas que têm, ainda que já tenham algum volume de negócio, são empresas que tipicamente têm preocupações muito mais operacionais, que não são empresas com grande dimensão, mas também as empresas de grande dimensão, as grandes empresas deste mundo, também têm problemas de cibersegurança. A nossa administração local, os nossos municípios, as nossas juntas, todas elas têm problemas de cibersegurança. Os nossos governos, a administração central, não é? Os governos, os ministérios, todos têm problemas de cibersegurança e principalmente as entidades supranacionais, ou seja, as entidades que estão acima do país, também eles têm problemas destes. Se nós começarmos a pensar, por exemplo, no Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu tem um conjunto ou um número de ataques informáticos diário que é muito maior do que o número de ataques que sofre o Banco Central Português, o Banco Nacional de Portugal ou até o Banco Espanhol. Não há nenhuma entidade nacional que sofra tantos ataques como as grandes entidades supranacionais. E, por exemplo, no caso da Europa, as grandes entidades europeias, sejam o Banco de Portugal, a Comissão Europeia e afins, todos eles são um alvo muito grande de ataques informáticos. Porquê? Porque o verdadeiro valor não é o dinheiro. E se vocês forem ao Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu não tem lá toneladas de dinheiro disponível.
O Banco Central Europeu e a Comissão Europeia o que têm é muita informação sobre, não só sobre os governos, mas principalmente sobre os mercados europeus. Ok? E isso sim é que é importante. Saber de antemão, por exemplo, os detalhes de um novo programa comunitário que vai ser lançado para abril, ou maio, ou junho do ano que vem, e vocês saberem disso hoje. Olhem a vantagem que vocês ficavam. Estavam com 6 meses de antecipação, ou seja, quando chegasse à altura, vocês já sabiam exatamente aquilo que tinham de fazer, porque já tiveram tempo para o pensar. Olhem quanto é que não poderia valer esta informação. Agora, o que é que nós vemos? Bem, vemos que ainda que isto seja uma preocupação para todos, e seja algo que nos afeta a todos, o que nós também vemos é que, de forma geral, é sempre muito mais barato e mais fácil, tipicamente, atacar uma pequena empresa ou até um trabalhador independente. Porquê? É porque este tipo de empresas ou de profissionais não só não têm os recursos técnicos na maioria dos casos, mas também financeiros para não só combater, mas também prevenir este tipo de ameaças. Não só têm isto, como principalmente não têm a percepção da importância deste tema. Ou seja, estamos a falar da maioria dos negócios que prefere comprar uma fechadura de um nível muito superior para a porta do seu escritório do que, por exemplo, comprar uma licença de um antivírus. E isto existe. Isto não é assim uma coisa tão estranha quanto isso. Há muitas empresas que acham que isto da segurança informática ou da cibersegurança que é algo que só acontece aos outros. A mim nunca me vai acontecer. Isto é algo que nós vemos cada vez mais a acontecer. Agora, o que é que nós temos de perceber? Temos de perceber que ou nos preocupamos em proteger verdadeiramente os nossos recursos enquanto empresa, ou então estamos cada vez mais sujeitos a perder aquilo que é a informação vital para o nosso negócio. Imaginem o que seria um negócio qualquer, uma empresa qualquer, perder 6 meses de todos os registros de faturação. Como é que ficaria essa empresa perante tudo aquilo que são as entidades governamentais de controle fiscal? Ou seja, em Portugal, como é que ficaria uma empresa dessas perante a autoridade tributária? Perante o fisco, como é que ficaria? Bem, iriam ser alvo de uns quantos problemas, uns quantos processos de averiguação para tentar perceber como é que isto se iria resolver. Mas não era uma situação fácil. Eu posso-vos dizer que há situações, e ultimamente temos lidado aqui com um conjunto de situações dessas, em que empresas perdem um conjunto de dados, tipicamente dados de faturação, e não estamos a falar muito, estamos a falar de 2 meses de dados perdidos, e o tempo de recuperação de alinhar outra vez o nosso negócio, de reequilibrar tudo o que era documentos, de tentar apanhar todas as ligações que existiam, estamos a falar de tempos de mais de 6 meses. Ou seja, perdemos 2 meses de informação e demoramos mais de 6 meses para a recuperar. E, na maior parte dos casos, não a conseguimos recuperar toda. É tão simples quanto isto. Depois, já não era impactante o suficiente ter, ao perder a informação que é vital para o nosso negócio, como temos muitas situações em que, basicamente, são os nossos próprios equipamentos, os nossos dispositivos, que ficam bloqueados e que não nos permitem ser usados. Ou seja, nós queremos utilizar um determinado equipamento informático, uma determinada tecnologia, e ela não está disponível porque está a ser alvo, ou foi alvo, de um qualquer ataque de segurança informática. Ou seja, isto é dramático. Imaginem vocês precisarem de utilizar um computador para terminar um qualquer produto ou um qualquer serviço para um cliente vosso, no qual tem um prazo e o prazo acaba daqui a 20 minutos, e vocês vão agora para utilizar o computador e o computador bloqueou e não mexem porque ele foi alvo de um ataque qualquer. Isto é altamente penoso. E, complementando isto com a possibilidade de perda direta de capital financeiro, ou seja, de as próprias empresas e as próprias pessoas
poderem ver os dados de acesso às suas contas, basicamente tornados quase públicos, e haver ali um roubo de informação bancária e muitas vezes de volume bancário, isto é altamente estranho e torna a nossa preocupação cada vez maior. E agora começamos a ter, e é algo que no último ano tem sido muito visto transversalmente em toda a Europa, mas no mundo todo. Portugal, inclusivamente a zona norte de Portugal, que era uma zona onde este fenómeno do sequestro não existia ainda em grandes níveis, começamos a ter agora, e neste último meio ano foi muito sinal disto, começamos a ter agora um número de sequestros dos equipamentos informáticos, ou seja, ataques às empresas em que todos os equipamentos informáticos da empresa ficam bloqueados, sem exceção, ou seja, ninguém consegue mexer nos equipamentos e, basicamente, o criminoso que está por trás deste ataque pede um resgate, é literalmente assim, pede um resgate, na maior parte dos casos também utilizando moedas digitais, ou seja, bitcoins ou coisas muito parecidas, e pede-nos um resgate para libertar verdadeiramente os nossos equipamentos. Mas vejam até que ponto é que isto pode ser difícil de gerir para uma empresa. Imaginem que vocês têm uma empresa que é atacada, ou seja, todos os equipamentos são bloqueados. Vocês a seguir recebem um pedido de resgate de 1000 ou 2000 euros, imaginem, 1000 euros, e vocês dizem, ok, 1000 euros, isto até é um preço que eu posso pagar, isto vai ser barato, não é uma coisa dramática, e pagam os 1000 euros. O que é que vos garante que daqui a um mês a mesma pessoa que vos pediu 1000 euros agora não vai fazer exatamente o mesmo e voltar a pedir 1000 euros? Ou seja, que em vez de estarem ali perante uma coisa que aconteceu uma vez e vocês resolverem, não estamos ali perante uma coisa que vai acontecer todos os meses. Uma espécie de uma... Estamos ali a contratar um serviço a um criminoso, a um cibercriminoso, e estamos-lhe a pagar por isso. Okay? Isto é um dos grandes problemas relativamente aqui ao sequestro e à extorsão. E na verdade a toda a cibercriminalidade. É a falta de confiança com que nós ficamos nos nossos equipamentos depois deles serem infectados. Ou seja, alguém que tem um computador infectado com qualquer coisa, ou seja, que foi alvo de um ataque informático, a seguir fica com muito pouca confiança naquele computador. Já não será fácil que essa pessoa a seguir basicamente aceda ali ao seu home banking, ou que aceda ali aos seus documentos fiscais, ou que aceda a um conjunto de relatórios de negócio. A pessoa fica na dúvida sobre se realmente deve fazer ou não. Agora, estes problemas, ainda que nós possamos achar que são sempre resultantes de ataques, ou seja, que os problemas de cibersegurança têm sempre uma origem em ataques informáticos levados a cabo por cibercriminosos. Na verdade, os riscos transversalmente associados à utilização de tecnologias digitais, dos quais os equipamentos informáticos fazem parte, os riscos são muito mais alargados do que isso. Na grande maioria dos casos, okay? E isto é algo que convém que vocês percebam e que na verdade tomem consciência, porque isto é mais uma tomada de consciência, que é a grande maioria dos casos da origem de problemas de segurança informática são a existência de negligência direta ou de erros na utilização da tecnologia. Okay? Ou seja, na maior parte dos casos, nós próprios somos muito negligentes com aquilo que é a nossa forma de utilizar a informática, digamos assim. Depois, há aqui também uma componente importante de conhecimento. E que vocês hoje estão a tentar resolver, vendo espero eu, pelo menos, assistindo a este webinar. Mas há aqui um problema grande, que é a falta de consciência que as pessoas têm sobre a importância da cibersegurança. Provavelmente nenhum de vocês teria a percepção de que o problema da cibersegurança era tão grande, ou seja, de que havia tantas pessoas mundialmente a serem atacadas ao mesmo tempo. Okay?
Provavelmente nenhuma de vocês nunca viu os gráficos mundiais, gráficos em visão de globo, com os ataques em todo o instante que podem procurar. Vocês, se fizerem uma pesquisa num Google, por exemplo, por mapas de ciberataques, mapas globais de ciberataques, vocês vão ver um conjunto de plataformas, a maior parte delas associadas aos antivírus, e ainda bem que assim é, e que vos mostram uma visão de globo em que vocês conseguem perceber exatamente o volume instantâneo de ataques informáticos que existem. E isso é algo que para vocês vai ser revelador, porque vão ver que isto não é uma coisa que acontece um ataque agora e outro daqui a 2 horas. Enquanto nós estamos aqui, nós começámos esta sessão há 45 minutos e neste pedaço já foram realizados centenas e centenas de ataques. Já estamos a falar na casa dos milhares de ataques. Okay? E 45 minutos, não são 45 dias. Portanto, estamos a falar na maior parte dos casos de ataques que são maliciosos, que tanto podem ter origem externa como externa, mas que na grande maioria dos casos também nascem não só da falta de consciência, da falta de conhecimento para o tema, mas também da negligência com que nós abordamos este tema. Outro aspecto importante para esta componente dos riscos associados às tecnologias são hoje em dia, e infelizmente isto é uma realidade também cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, são as causas naturais. Ou seja, nós cada vez mais temos coisas como inundações, intempéries, temos tempestades, temos furacões, ou seja, tudo isto, temos incêndios. Os incêndios, por exemplo, em Portugal, são atualmente uma preocupação muito grande. Porquê? Porque a área florestal é muito grande, está muito maltratada, mas principalmente porque a área florestal tem uma junção muito próxima com a área urbana. Ou seja, muitas das nossas florestas estão muito próximas, se não mesmo encostadas a casas, a zonas industriais. E isto tem um problema. Porquê? Um incêndio junto a uma empresa, uma zona industrial, vai colocar em perigo uma empresa. E os dados dessa empresa, a informação dessa empresa, está desde logo posta em causa. Ou seja, há aqui uma preocupação que nós temos de ter e que faz todo o sentido que exista. Agora, porquê é que verdadeiramente isto é importante? Nós podemos achar que, os números são alarmantes, não são simpáticos, nós temos de perceber que existe aqui um conjunto de riscos associados, que existe aqui um conjunto de causas mais fortes, mas verdadeiramente isto é cada vez mais um problema. Porquê? Porque nós começamos a ter um mundo físico e um digital cada vez mais ligado. Ou seja, aquela conversa que nós tivemos inicialmente das smart cities e de tudo o que são as tecnologias para neste mundo, nesta era digital, começamos a ver que é altamente comum hoje em dia, e nós podemos olhar para nós próprios para isso, ver que o digital não está conectado com o físico. Okay? Nós olhamos para o nosso carro, quantos de nós é que já replicamos o nosso telefone no nosso carro? Todos os carros têm um infotainment, têm um sistema de tecnologia, um sistema de entretenimento quase, que interage diretamente com os nossos telefones. A maior parte dos nossos carros já consegue controlar qual é a pressão de ar dos pneus. Ou seja, já conseguimos ter aqui uma junção tão grande entre o mundo físico e o mundo digital que é impossível viver sem esta implementação real. E, juntando a isso, o facto de nós próprios, como utilizadores, estarmos cada vez mais ativos neste mundo, e começamos a ver que temos aqui 2 grandes motivos para a existência de segurança informática. E não pensem que esta coisa do utilizador ativo ou é um elemento ativo é algo que não seja transversalmente verdade. Que ainda podemos dizer, não, mas eu não sou assim tão ligado. Bem, vocês pensem quantos de vós é que conseguiriam viver 5 dias sem ter acesso ao vosso smartphone. Ou seja, não existe smartphone durante 5 dias. Não existe acesso ao e-mail. Não existe acesso a nada que seja digital ou que esteja ligado à internet.
Ok? Isto iria ser muito difícil para nós. Pensem quantos de vocês é que vão de férias e passam quase tanto tempo agarrados ao telefone, com o telefone na mão, do que passam a apanhar sol. Ok? Ou dentro do mar, ou dentro de uma piscina. Ok? Nós próprios não conseguimos verdadeiramente fugir deste ambiente. E o que é que isto levou? Bem, isto tem levado a que haja um volume de criação e de transação de informação que é tão grande que, para vocês terem uma ideia, nós atualmente, a cada ano que passa, produzimos tanta informação, ou mais até, do que toda aquela que foi produzida até o ano 2011. Ou seja, desde o ano 0 até o ano 2011, okay, produziu-se tanta informação quanto agora nós produzimos num ano. É fácil. Andem para trás vocês uma década, andem para trás 10 anos e vejam quanta informação é que vocês produziam diariamente. E agora pensem quanta é que produzem hoje em dia. É impossível. Nós produzimos informação a cada momento que passa. A cada dia que passa estamos continuamente a produzir informação. E a verdade é que, passando isto para as organizações, temos aqui também uma realidade. Ou seja, nós como empresários, ou as nossas empresas, não conseguem, de forma alguma hoje em dia, viver sem o digital. Por muito que nós queiramos. Principalmente porque temos aqui dois fatores que são muito restritivos. Em primeiro, o Estado, ou seja, o Governo, não nos deixa viver sem este digital porque nos obriga a comunicar com ele de forma digital. Ou seja, nós temos um conjunto de trocas de informação obrigatórias que só se podem fazer através do digital. Mas também, se olharmos, a grande maioria dos nossos clientes já não querem uma interação que não digital. Okay? Pensem, por exemplo, no mercado dos restaurantes ou dos hotéis. Quantos de nós é que telefona para um hotel ou para um restaurante a marcar uma mesa? A maior parte de nós utiliza os sistemas de booking ou sistemas tipo TripAdvisor para escolher um restaurante. Queremos ir de férias para um lado qualquer, usamos o booking. Queremos ir de férias e gravar ou reservar o avião e o hotel e mais não sei e o carro, usamos o Momondo. Nós, em vez de andarmos a pé, usamos o Uber ou outra qualquer plataforma. Ou seja, nós já não conseguimos e os nossos clientes não têm esta percepção. Ou seja, cada vez estão mais embrenhados, mais misturados neste mundo digital. Agora, qual é que tem de ser a nossa grande visão, principalmente como empresários? Bem, a nossa grande visão é que nós temos de perceber que é nossa obrigação, e também um pouco em linha com aquilo que é agora o Regulamento Geral de Proteção de Dados, começa a ser a nossa obrigação, aliás, já é a nossa obrigação, proteger tudo o que é a privacidade do consumidor e, na verdade, como consequência, protegermos a nós próprios. Bem? E como é que vamos fazer isto? Vamos fazer isto de antemão, ou seja, antecipando o problema. Vamos fazer prevenção. Vamos, na verdade, promover um conjunto de bons comportamentos, e é isto que temos de fazer. Como vocês viram atrás, como eu vos mostrei, um dos grandes problemas é a inexistência de boas práticas, digamos assim, okay? Um conjunto de negligências, e nós aqui o que temos de promover é um conjunto de comportamentos que, na verdade, promovam uma utilização segura das tecnologias digitais. Uma utilização segura da informática. Agora, porquê é que isto é importante? Ou porquê é que isto é relevante ter esta visão? Bem, porque, na verdade, nós sabemos, e os indicadores nacionais, internacionais, económicos, funcionais, dizem-nos todos a mesma coisa, que é todas as empresas com menos de 250 funcionários ou empregados, okay, investem muito, muito pouco em cibersegurança. Okay? E o que nós vemos é que a sua probabilidade, ou a probabilidade destas mesmas empresas serem atacadas, é imensamente grande. Ou seja, quanto menos as empresas investem, maior a sua probabilidade de ser atacadas. E, curiosamente, ainda que isto seja cada vez mais uma verdade, este pensamento, este mindset, não está a ser
interiorizado pelos empresários. Ou seja, continuamos a ter empresários para quem investir em cibersegurança, seja ela de que nível for, nem que seja no nível inicial, nem que seja ter um antivírus atualizado, por exemplo, e um sistema de cloud para fazer backup. Isto estamos a falar de 500 euros ao ano, na pior das hipóteses. E há muitos empresários que consideram esta despesa, ou este dinheiro, uma despesa. Que não é um investimento, é uma despesa. Ou seja, tem um lado negativo. Ou seja, eu tenho de gastar. A percepção é eu não estou a investir porque isto vai ser útil. Eu estou a gastar porque tem de ser. Isto é a mentalidade que nós temos de mudar. Nós temos de pensar que nós, como empresários, como pessoas ligadas às empresas, temos de assumir que esta questão da cibersegurança e tudo o que são as medidas de prevenção da cibersegurança são um investimento e não uma despesa. São algo que, na verdade, a médio e longo prazo, nos vão facilitar a vida e nos vão permitir ter mais rendimento, ter uma atividade mais efetiva do que aquela que nós temos atualmente. Agora, este foi o conceito. Até aqui foi tudo o que é enquadramento. E agora começamos na parte em que nós basicamente vemos o que são as ameaças. Ou seja, já percebemos o contexto, ou seja, cibersegurança é importante, é um problema, é importante, resulta de um conjunto de fatores que na verdade têm culpa não só nas pessoas, mas também na componente da tecnologia. Já há aqui uma mistura de culpas. Que na verdade devia haver muito mais consciência para o tema do que há. Mas, e que isto é um problema que afeta muitas pessoas. Mas na verdade isto é algo que pode ser resolvido. Porquê? Bem, principalmente porque nós hoje em dia temos conhecimento suficiente sobre quais são as principais ameaças ao nível da cibersegurança. E nós o que conseguimos perceber é que as ameaças hoje em dia são de dois tipos, ou de dois âmbitos. São ameaças do âmbito pessoal, e aqui temos uma assunção de que estas ameaças estão muito ligadas à componente do assédio, ou seja, estamos a falar de ameaças que na verdade estão sempre relacionadas com o assédio a pessoas. E dentro destas nós temos três grandes categorias, e estas são aquelas que mais têm sido registadas nos últimos tempos. A primeira é o ciberbullying. Bem, o bullying já por si é um problema da nossa sociedade. Quando começamos a ter bullying feito através de tecnologias digitais, e aqui estamos a falar das coisas mais bizarras, desde mensagens de e-mail, desde mensagens ou SMS num smartphone, ou num qualquer sistema, numa qualquer aplicação de chat, um Facebook, um Snapchat, uma coisa deste género. Temos inclusivamente visões diretas de interação numa rede social, ou seja, pessoas que, e neste caso o ciberbullying dá-se entre dois menores de idade, duas pessoas que são crianças na verdade, são jovens, e que nós começamos a ter imensos casos destes em que jovens assediam diretamente outros jovens através de mecanismos digitais. Ou seja, estamos a falar de já nem sequer é preciso estar presencialmente para assediar outra pessoa. Já estamos a falar de casos em que jovens assediam digitalmente. Qual é o problema disto? O problema disto é que já não bastaria a componente de assédio, que psicologicamente, socialmente é muito má, digamos assim. Quando passamos a ter esta componente digital do ciberbullying, começamos a ter uma componente de exposição pública. Ou seja, alguém que diz mal de nós numa rede social não nos está a dizer só a nós, está a dizer a toda a nossa rede de contactos. Okay? O nível de dispersão de um assédio deste género é muito grande, e isto em termos de impacto nos menores, nos jovens, nas crianças, é muito significativo. Por isso isto ser uma das ameaças mais relevantes hoje em dia, aquela onde as autoridades estão também elas a tentar atuar de forma mais forte, mais vincada, e que todos nós deveríamos, na verdade, para a qual devíamos contribuir seriamente.
passando aqui um ensinamento, uma visão de utilização de tecnologia mais socialmente correta do que aquilo que às vezes promovemos ou até que ignoramos. Se calhar está na altura de alguma forma, começar a ditar a nossa opinião e a dar a nossa opinião perante comportamentos que achamos errados. Depois, temos esta mesma versão de assédio, feita digitalmente, mas entre dois adultos. Isto é algo que nós começamos a ver imenso nas redes sociais, ok? As redes sociais têm esta visão paralela de serem ferramentas fenomenais para a interação social, mas depois também tem esta componente, que é a componente de assédio feito entre adultos, entre pessoas que supostamente já teriam um nível de maturidade, de consciência social muito grande, mas que em toda a linha continuam a assediar-se, a ameaçar um ao outro, uns aos outros, através de plataformas digitais. E aqui temos o ciberassédio. Na maior parte dos países, tanto o ciberbullying como o ciberassédio são já atividades que de alguma forma estão previstas no Código Penal, ou seja, já são consideradas crimes. Okay? Pronto. O que é que nós temos também? Temos também aqui a ciberperseguição, ou seja, esta ideia de que atualmente é possível perseguir e controlar uma pessoa ou uma organização através de mecanismos digitais. Ainda assim, neste caso, e isto estamos a falar de ameaças muito mais no âmbito pessoal, estamos a falar de casos que têm muito mais a ver com a componente conjugal, ou seja, a componente dos casais, se após ou em momentos difíceis da relação do casal, fazerem uso de tecnologias digitais, da informática, da internet, para um controlo não positivo do parceiro ou da parceira e para a exultação, para a criação de um conjunto de comportamentos de ações de assédio que não são nada positivos. Em termos práticos, isto, na maior parte dos casos, representa ameaças bastante sérias, ou seja, este controlo, inclusivamente no mundo digital, tende a representar ameaças sérias e nós próprios devemos ter consciência de que, perante situações destas, devemos reportá-las às autoridades para que elas sejam de alguma forma combatidas e terminadas. Ora, depois passamos para as ameaças muito mais de âmbito global, ou seja, as ameaças que tendem a impactar não só as pessoas, os indivíduos, mas principalmente, e atualmente é a maior parte dos casos, as empresas. Bem, e para isto nós temos aqui um conceito, que é o conceito de malware. Este conceito de malware é uma espécie de um chapéu teórico, ou seja, é um termo muito genérico, muito global, que nós utilizamos para, na verdade, classificar e caracterizar todas as grandes ameaças informáticas. Ou seja, é uma espécie de um conceito geral para nós representarmos todas as ameaças. É claro que depois dentro deste conceito, o que é que nós temos? Temos uma espécie de umas classificações, de um sistema de classificação muito, muito, muito mais específico, que tem muito mais a ver com as características individuais de cada uma das ameaças e que nos permitem a seguir trabalhar especificamente cada uma dessas mesmas ameaças. O que é que nós vemos? Bem, vemos que dentro disto existem coisas como os trojans, os worms, os vírus, um conjunto mais de problemas, e isso tudo leva-nos a assumir que estamos perante, em termos de problema de segurança, o malware é já considerado o principal problema de segurança do século XXI. Okay? Qual é que é aqui o detalhe? É que, ainda que esta identificação ou este reconhecimento do problema já seja uma realidade, ou seja, governos e pessoas comecem a reconhecer este problema, na verdade o seu crescimento continua exponencial. Nós estamos cada vez mais a ser alvo de um conjunto de problemas informáticos, no caso malware, não é? Porque é o grande chapéu, e começamos a ver que os impactos negativos deste tipo de problemas são muito, muito relevantes. Eu deixo-vos só aqui os nomes do top 10
do ano passado, ou seja, os top 10 dos problemas informáticos do ano passado. Provavelmente vocês conhecem alguns destes nomes pelas notícias, pelos noticiários, por aquilo que viram online como sendo anunciado como problemas. Provavelmente o número 1, o malware que era o WannaCry. O WannaCry representa um problema, ou seja, a sua resolução, o impacto que ele teve e a sua resolução, estima-se que esteja na casa dos milhares de milhões de euros. Okay? Estamos a falar de algo que verdadeiramente teve um impacto muito negativo, não só a nível nacional, dentro de cada país, mas principalmente a nível internacional. Teve um impacto muito, muito negativo. Bem, o que é que nós vemos? E aqui a minha sugestão para esta componente final já da identificação do problema. Agora, nesta fase já estamos a identificar verdadeiramente o problema, já largámos o contexto, já estamos no problema. O que eu vos queria mostrar era aqui um pouco das características das principais ameaças em termos de segurança informática. Para quê? Para que vocês possam perceber verdadeiramente do que é que estamos a falar ou de que é que as pessoas estão a referir quando usam estes termos. E principalmente para que tomem consciência dos comportamentos que cada um destas ameaças tem nos vossos equipamentos. Okay? Porque há aqui um conjunto de comportamentos que vocês se calhar facilmente conseguem identificar e conseguem perceber, ou pelo menos conseguem levantar a dúvida sobre o que poderá estar a acontecer e mais cedo conseguem começar a combater os problemas. Bem, a primeira grande ameaça são os vírus. Os vírus é algo que nós conhecemos há imensos anos, não é uma novidade. Em termos históricos estamos a falar de algo criado mais ou menos na década de 80. Os primeiros oficiais datam do início da década de 80. O que é que nós vemos? Bem, são pedaços de código programado, cujo objetivo é sempre malicioso, ou seja, o objetivo é sempre fazer alguma coisa ao seu sistema, ao sistema onde ele se hospeda. Porquê? Porque os vírus são pedaços de código, são pseudosistemas informáticos que precisam de um anfitrião, precisam de um hospedeiro onde se possam incluir. E, na verdade, isto é muito fácil. Os vírus podem vir em coisas tão simples como fecheiros executáveis, aqueles fecheiros onde nós clicamos para abrir as aplicações. Podem vir até na memória do computador, podem vir numa pen, num fecheirozinho que nós temos na nossa pen e vem um vírus. Okay? Qual é o problema disto? O problema disto é que o grande objetivo dos vírus é destruir, de alguma forma, modificar e destruir o nosso sistema atual. Ou seja, ele, quando nos infecta, basicamente a sua grande preocupação é percorrer o nosso sistema só, no sentido de alterar e eliminar o maior número de informação possível. Okay? Porquê? Para tentar literalmente destruir tudo o que nós temos. Esse é o grande objetivo, ou o objetivo principal dos vírus. A seguir avançamos para os worms. Os worms, ou as minhocas, como podemos traduzir quase à letra, não são nada mais do que versões muito semelhantes, versões de software muito semelhantes aos vírus, mas têm aqui uma visão diferente. E esta visão diferente tem a ver com a sua capacidade de se reproduzirem. Ou seja, enquanto o vírus infectava o computador e o seu objetivo era literalmente era apenas destruir o que estava dentro do computador, daquela máquina específica, e estamos a falar de algo que agia de uma forma única, aqui o worm não. O worm tem como grande objetivo a sua própria reprodução. Ou seja, o worm, se imaginarem o worm como uma célula, o grande objetivo do worm é criar outras células que basicamente vão sendo lançadas no nosso sistema de rede. Ou seja, o objetivo do worm não é destruir tipicamente ou diretamente os sistemas onde estão instalados, mas sim, de alguma forma, espalharem-se pela infraestrutura de rede, por a rede da nossa empresa, a nossa rede de casa, ou o que seja, e darem ou criarem de tal forma um volume de tráfego tão absurdo
que nós passamos a ter redes de dados, redes de internet, que não têm qualquer performance. Ou seja, são pequeninas peças que o que vão fazer é obstruir as ligações de rede, as ligações de internet entre os vários equipamentos. E é este o seu grande objetivo. Okay? É, na verdade, uma reprodução para a ocupação de todos os canais de comunicação, de forma a que os possam obstruir. Depois temos os Trojans, ou os cavalos de Troia. Na verdade, estes sistemas, ou estas aplicações informáticas, estes pedaços de código informático, têm como grande característica o facto de virem literalmente disfarçados noutras aplicações perfeitamente normais, ou seja, pedaços ou aplicações para as quais nós olhamos e dizemos não há qualquer problema aqui, mas na verdade assim que as instalamos começamos a perceber que o nosso sistema ficou diferente. Porquê? Porque no seu processo de instalação, nos seus ficheiros, vinha lá um Trojan, vinha um cavalo de Troia, cujo grande objetivo é basicamente abrir um conjunto de portas, digamos assim, abrir a passagem para que o sistema possa ser atacado por outros programas maliciosos. Ou seja, é aqui uma espécie de um ator que entra no nosso sistema, começa-nos a abrir portas no nosso sistema sem que nós nos apercebamos disso, para que outras aplicações externas possam entrar e aí sim criarem dano ao nosso próprio sistema, à nossa própria máquina. Isto é basicamente o objetivo do Trojan. Onde é que vocês veem isto? Bem, quando começarem a ter uma percepção de que, por exemplo, há um conjunto de portas nos vossos computadores que estão a ser abertas, que na verdade há um conjunto de alertas que o vosso antivírus está a deitar para fora sobre pequenos ficheiros que possam conter um risco se vocês os infectarem, se vocês os instalarem. Por exemplo, isto é uma situação que acontece muito, o software com cavalos de Troia embedidos ou colocados lá no meio. Acontece muito em software do qual nós fazemos download em sites estranhos. Okay? E todos nós passámos por isto, precisávamos de um software qualquer, nem que fosse para ler um PDF, para ler um ficheiro qualquer, e fomos a um Google e procurámos como abrir o ficheiro qualquer coisa. E basicamente fizemos download do primeiro software que nos apareceu. Muito provavelmente esse software, na maior parte dos casos, vem de sites não fidedignos, não seguros, e provavelmente esse pedaço de software teria aí um Trojan por trás que começou a ter algum impacto no nosso sistema. Já a maior parte de nós, de alguma forma, já pelo menos foi ameaçado com isto. Espero eu que pelo menos os vossos antivírus tenham de alguma forma prevenido esta situação. Depois, temos aqui os adwares. Os adwares não são mais do que pedaços de código malicioso, são programas maliciosos verdadeiramente, que são instalados no nosso sistema. Na maior parte dos casos, os adwares estão muito ligados aos nossos browsers. Okay? Assumem o formato de plugin, ou de extensão, ou de mini aplicação, uma coisa assim a correr que é executado no nosso browser. E basicamente o principal objetivo disto é dar a entender à sua vítima que tem de fazer download de um conjunto de outro software, ou então ainda mostrar publicidade, abrir janelas com publicidade na nossa própria máquina. Okay? Para vocês detectarem este tipo de ameaça, digamos assim, o que é que vocês têm de ver? Assim que vocês notarem que acederam a 2 ou 3 sites, ou até a um site que tinha uma origem estranha, e que a partir daí, que vos pediu para carregar em alguma coisa, vocês carregaram, e a partir daí o vosso computador ficou muito lento, ou a vossa ligação à internet está muito lenta, comecem a desconfiar que podem ter uma coisa destas. Porquê? Porque basicamente o adware o que faz é toma conta do processador e da memória e tipicamente tenta estar sempre a fazer ligações à internet. Por isso é que a vossa largura de banda e o vosso processador costumam ser muito afetados.
O que é que também nós vemos? É que a grande maioria das infecções de sistemas informáticos por adware está muito, muito relacionado com a visita a páginas da internet que são de alguma forma estranhas. Páginas de jogo online, páginas de downloads ilegais, páginas de streaming de vídeo, onde nós de vez em quando vamos ver uns canais de televisão ou umas séries. Esses canais estão, na maior parte dos casos, têm pequenos sistemas que nos levam a fazer cliques no ecrã e em que, sem nós nos apercebermos, instalam software nos nossos browsers. Portanto, tenham de alguma forma alguma preocupação para com este tema. Depois temos aqui o spyware. Bem, o spyware é uma outra versão de um software ou de um malware. Basicamente este software é um software espião e em que aquilo que ele faz é basicamente controlar toda a nossa navegação na internet. Okay? E o que é que nós vemos? Vemos que este tipo de sistemas o que faz é uma espécie de um gravador. Assim que nós abrimos os nossos browsers, este gravador começa a trabalhar e está a gravar tudo aquilo que nós fazemos. Todos os sites a que acedemos, todos os cliques que fazemos. E está a mandar essa informação para servidores externos, serviços que estão fora da nossa infraestrutura e que depois vão analisar isso e lá está, vão nos transformar em dinheiro. Vão criar um perfil nosso e de alguma forma vão nos transformar em dinheiro. Okay? Portanto, aqui há alguma preocupação para com o spyware. O que é que nós vemos aqui em termos de problemática? Bem, é que se já não fosse o spyware um problema suficiente, na maior parte dos casos o spyware vem agarrado, digamos assim, vem junto, vem ali aglomerados a pequenas aplicações que se chamam keyloggers, ou seja, são sistemas que gravam todos os cliques que nós fazemos com o nosso teclado, ou seja, todas as teclas que nós pressionamos e todos os cliques que damos no nosso rato. Onde é que está aqui o problema? Bem, é que se vocês pensarem nisto, nós basicamente precisamos, para fazer login na maior parte das nossas aplicações web, no nosso e-mail, no nosso banco online, num conjunto de sítios, no nosso trabalho, precisamos de utilizar o teclado e o rato para, por exemplo, meter o nosso nome do utilizador e a nossa password, ou o nosso código de acesso. Okay? Se nós temos um sistema que está basicamente a gravar o que nós estamos a visitar e basicamente as teclas em que estamos a clicar, imaginem que facilmente esses sistemas ficam, depois de cruzados os dados, ficam com acesso, por exemplo, ao nosso username e à nossa password de um determinado site. Porque eles sabem que naquele instante em que estávamos a visitar o site, nós clicámos na caixa de texto do username e escrevemos qualquer coisa e clicámos na caixa de texto da password e escrevemos qualquer coisa. Ou seja, spyware é mau, spyware com sistemas de registro de teclas e de rato, muito, muito pior. Okay? Portanto, quando vocês começarem também a ver que o vosso computador de alguma forma está lento e a velocidade a que ele acede à internet é também ela lenta, ainda que vocês vejam que a vossa ligação está sempre a ser ocupada, okay? Aí desconfiem que podem ter um software destes, um programa malicioso destes, instalado na vossa máquina. Depois, temos aqui o ransomware. O ransomware é provavelmente das maiores preocupações hoje em dia para as empresas. Eu posso-vos dizer que nos últimos 6 meses, só aqui na zona interior norte do país, Distrito Vila Real, Chaves, Vila Real e aqui umas cidades à volta, já conheci 6 casos destes. Ou seja, 6 casos de empresas que viram os seus sistemas todos, desde os computadores finais aos servidores, tudo bloqueado com ransomware. Isto não é simpático. Porquê? Quem faz esse tipo de ataques, tipicamente pede um resgate. O resgate mais barato que vi eram 1500 euros. Okay? A conversão para bitcoins dava 1500 euros. Mas o mais caro, estamos a falar de 10.500. Okay? Estamos a falar de quase 11.000 euros de resgate. E a verdade é que, mesmo a empresa mais pequena onde eu vi isto acontecer, estamos a falar de uma empresa que ficou quase um dia inteiro sem sistema informático.
Ou seja, uma empresa fica um dia sem trabalhar. Já não basta o ter de pagar o resgate, como ainda fica um conjunto de horas sem trabalhar. Okay? Agora, o que é que vocês têm de ver? O que é que isto faz? Isto, o ransomware é um chavão, é um termo muito genérico. O que é que basicamente faz? Isto, o ransomware é um pequeno código que o que faz é encriptar tudo aquilo que está no nosso sistema. Todas as pastas, todos os ficheiros, tudo. Encripta tudo. E qual é que é o problema disto? É que a encriptação é feita e precisamos de uma password para fazer a desencriptação. Ou seja, para descodificar os nossos ficheiros, as nossas pastas, precisamos de um código. E esse código, por norma, quem o sabe é o criminoso. Qual é que é aqui o detalhe? Bem, o detalhe é que o resultado normal deste ransomware é um bloqueio total do acesso aos sistemas. E depois vocês têm aqui duas grandes soluções. A primeira solução é pagar. Okay? Pagam o resgate. Sendo que, pagando o resgate, vocês ficam sempre como empresa com a dificuldade de gerir confiança num sistema que já foi infectado uma vez. A segunda opção é assumir que vão perder os dados desde a última vez que fizeram um backup e basicamente o que fazem é formatar os vossos sistemas. É basicamente apagar tudo e começar quase de novo. São aqui as duas técnicas para combater, de alguma forma, para resolver este problema. Onde é que vem aqui o detalhe? O detalhe é que se nós não tivermos, por exemplo, um sistema de backup que é feito, por exemplo, diariamente e para mais do que um sítio, okay? Principalmente para sítios que não estejam na nossa infraestrutura, porque se forem sítios que estão na nossa rede, se estivermos a fazer backup para um disco externo que está na nossa rede, é igual. Quando um ransomware entra na nossa rede, bloqueia tudo. Portanto, o disco com o backup fica também ele próprio bloqueado e encriptado. Portanto, backups em ter mais do que um sítio, de preferência não só na nossa rede, mas em ter backups físicos fora da nossa empresa e de preferência atualmente ter ainda backups digitais. Ou seja, ter backups em cloud. Os serviços de cloud são muito baratos hoje em dia. Para as empresas, para as PMEs, têm valores muito em conta. E vocês logo aí têm a segurança de que a informação está sempre guardada e principalmente está guardada com algum tipo de segurança. Portanto, tenham backups e pensem na forma mais saudável de resolver o problema. Sempre que forem alvo deste tipo de ameaças e, por exemplo, agora de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, vocês são obrigados a comunicar à Autoridade Nacional. E o meu conselho é comuniquem também à polícia, porque a polícia tem unidades especiais para lidar com estas situações. Portanto, precisam de ajuda, comuniquem também à polícia para resolver isto. Depois, aqui mais umas ameaças. Temos aqui mais duas ameaças também muito recorrentes. O phishing. E o phishing, se traduzirmos isto à letra, é basicamente e-mails de pesca, digamos assim, em que basicamente o que estamos a falar são e-mails que são enviados por sistemas automáticos, ou seja, são sistemas que enviam milhares e milhares de e-mails ao mesmo tempo, e que basicamente são e-mails cujo conteúdo faz ou tem como objetivo criar uma falsa sensação de segurança, mas cujo verdadeiro objetivo é direcionar quem recebe aquele e-mail para uma outra página qualquer, um site qualquer, onde a pessoa é aconselhada a introduzir o seu username e a sua password, ou o seu número de acesso ao banco, ou o seu cartão matriz para aceder ao home banking. Ou seja, para fornecer dados pessoais de acesso a plataformas, como uma espécie de uma forma de garantir segurança. Se vocês repararem, nenhuma empresa vos vai pedir isto. O vosso banco não vos vai pedir para acedam aqui a um site, introduzam aqui o vosso número de cliente e a vossa password e todo o vosso cartão matriz. Ou todo o vosso sistema de autenticação. Nenhum banco pede isto. Okay? Nenhuma empresa vos vai pedir para confirmarem o par username password. Nenhuma. O que vos podem dizer é redefina a sua password.
Ok? Mas ainda assim vocês têm de ter muita atenção de onde é que recebem esses e-mails. Se receberem e-mails de remetentes que não conhecem, com assinados por pessoas que não parecem fazer sentido, escritos numa linguagem que não parece ser a vossa, okay? Nem a linguagem própria de alguém que trabalha nessa empresa. Então isso tudo são dicas, são conselhos que vos devem fazer com que não cliquem, não abram esses e-mails, com que os apaguem. Depois, outro tipo de ameaça muito relevante hoje em dia que começa a aparecer também, é o farming. O farming, basicamente, e ao contrário de todas as ameaças até aqui que têm impacto nas nossas máquinas diretamente, o farming é uma ameaça que basicamente se instala em sistemas que têm controladores de domínio ou em sistemas de empresas que fazem alojamento de sites. Porquê? Porque basicamente estas ameaças o que fazem é substituir o direcionamento de um domínio para que a pessoa, quando escreve essa URL no seu browser, não seja direcionado para lá. É o mesmo que eu, imaginem, chegar ao meu Internet Explorer, não é? E vou escrever www.google.com e existe um software destes no servidor da Google que diz que quando alguém escreve google.com, que a pessoa deve ser direcionada para um msn.com. Okay? Ou seja, este tipo de sistemas o que faz é que direciona os utilizadores para destinos que não aqueles para onde as pessoas querem ir. Ou seja, estamos a falar sempre de uma espécie de um rapto do domínio. Okay? São domínios que deixam de estar sossegados, digamos assim, a fazer o seu trabalho correto, mas domínios que começam a fazer um trabalho incorreto. Okay? Bem, outras duas ameaças. E estamos mesmo quase no fim, bem que podemos depois já podemos fazer aqui umas discussões. Outra grande ameaça é o spam. O spam não é mais do que uma mensagem de e-mail que, na verdade, não só não é desejada, não foi pedida por nós, e que, na maior parte dos casos, é uma mensagem de publicidade, ou seja, tem um conteúdo eminentemente de publicidade, que tem uma tendência a ter uma publicidade muitas das vezes enganosa, okay? E vêm, na sua maior parte dos casos, vêm em massa, ou seja, são e-mails que são enviados ao mesmo tempo para milhares e milhares e milhares de pessoas, exatamente com o mesmo texto, exatamente com o mesmo conteúdo, simplesmente no sentido de divulgar alguma marca, algum produto e de levar as pessoas a clicar. São iniciativas de quase marketing muito forçada e para a qual nós não tivemos qualquer pedido. Depois, aqui uma última ameaça, que é cada vez mais uma verdade, são aqui os hoax. Os hoax, ou a tradução para português é embuste, okay? Não são mais do que correios eletrónicos, são e-mails na mesma, só que estes e-mails vêm estruturados, têm um conteúdo que vem estruturado da mesma forma como se fossem enviados por um qualquer jornal, um qualquer canal de televisão, um qualquer repositório de notícias. Porquê? De forma a dar-nos confiança no conteúdo que eles nos mostram. Ou seja, nas informações, nas notícias que nos mostram. Mas basicamente qual é o objetivo daquilo? É passar um conjunto de informações, de notícias, como sendo verdadeiras quando na verdade são falsas. Ou seja, começamos a ter este formato. Sistemas que enviam e-mails com um conjunto de notícias que parecem verdadeiras, mas que são na sua grande maioria falsas. Okay? Qual é aqui o detalhe? Enquanto que tudo o que é phishing, spam e afins têm como objetivo o lucro, ou seja, despoltar negócio, estes não têm. O hoax não tem um fim lucrativo. Tem como fim o passar uma mensagem. Okay? O tornar algo do conhecimento público, nem que seja mentira. Existe muito um ditado popular que diz que
uma verdade é uma mentira repetida muitas vezes. Okay? Portanto, imaginem que se 100 mil pessoas receberem um e-mail com uma notícia que é falsa, mas 100 mil pessoas virem essa notícia e assumirem que existe confiança no sítio de onde veio essa notícia passa a ser verdadeira para essas 100 mil pessoas, que a vão passar a outras 100 mil pessoas. Ou seja, começamos a ter aqui um formato de cadeia de transmissão. É esta a origem das fake news. Okay? Tudo aquilo que nós vemos como fake news teve origem neste tipo de serviço. O que é que nós começamos a ver? Que este tipo de sistema está-se a alargar não só aos e-mails, mas também, e muitas das vezes, está-se a alargar às redes sociais. Ou seja, começamos a ter canais específicos e grupos específicos em redes sociais cujo objetivo não é mais do que passar informações falsas no sentido de elas tentarem ser analisadas e interpretadas como verdadeiras. Okay? Bem, e este foi aqui foram aqui os conteúdos que eu tinha para vos mostrar sobre esta contextualização e esta identificação dos principais problemas da cibersegurança. Principalmente o objetivo era dar-vos, na verdade, a entender que isto é um problema sério, que está a impactar empresas e pessoas e, na verdade, também dar-vos um pouco aqui a conhecer aquilo que são as principais ameaças em termos de cibersegurança. O que é que eu gostava agora? Gostava também que pudessem dar um pouco a vossa opinião sobre se já foram alvo de algum ataque, se têm alguma dúvida sobre algum destes ataques, sobre o contexto. Gostava também que pudéssemos agora interagir e trocar aqui algumas dúvidas, porque, como vos disse, a grande maioria dos problemas que diz respeito à cibersegurança tem a ver com falta de consciência no problema, alguma vez até a existência de dúvidas sobre como fazer, como não fazer, e é isso que eu acho que podemos aproveitar aqui para fazer, ou seja, trocar um conjunto de ideias sobre como encarar estes problemas, como adotar boas práticas e afins. Portanto, quem é que tem aqui alguma dúvida? Ok, não se acanhem, podem fazer comentários e podem verdadeiramente tirar dúvidas, aproveitem para esse efeito. Não há aqui visão nenhuma diferente, ok? Portanto, aproveitem mesmo para esse efeito, para poderem tirar as vossas dúvidas sobre o problema. Ok, Jorge, obrigado. Agradeço. Alguma dúvida? Tem alguma questão? Gostava de colocar? Ok, já vi que estão todos muito informados, parece-me bem. Como vos disse, isto é um problema que vem a afetar as empresas de forma muito séria. Temos que ter muita atenção com aquilo que é o nível de segurança que implementamos nas nossas empresas e, acima de tudo, temos de começar a perceber que
não faz sentido nenhum trabalharmos esta questão da cibersegurança apenas no final, ou apenas depois de sermos atacados. Isto é um problema que se resolve de alguma forma com prevenção, com boas práticas, com a ideia de que podemos adotar um conjunto de comportamentos, de preocupações no nosso dia a dia, sem que haja um problema, sem que haja um risco de corrermos problemas ou de corrermos riscos de infecção. Na verdade, o que é que nós vemos? Vemos que coisas tão simples como indicar aos nossos funcionários, às pessoas que trabalham connosco nas empresas, que, por exemplo, não podem fazer download de software de sites que não sejam fidedignos, que não convém utilizarem o computador o computador do trabalho para fins que não do trabalho, que não convém instalar todo o tipo de software, que não convém visitar todo o tipo de sites. E aqui temos um problema que é, por exemplo, as pessoas, durante um período do dia em que estão nas empresas, nós sabemos que os funcionários estão a fazer algo que não é trabalho, ou seja, estão ali num período quase lúdico, e o grande problema, na maior parte dos casos, nem é esse problema, a utilização do computador para uma finalidade lúdica. É literalmente podermos ter casos em que o funcionário está a aceder a conteúdos que de alguma forma podem impactar a informação, podem impactar a nossa própria empresa e a forma como nós trabalhamos. E temos agora um problema grande, porque como empresas somos obrigados atualmente a cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a proteção de dados é algo que não só é muito complexa, exige uma atenção muito grande, mas que é completamente contrária à não implementação de boas práticas. Ou seja, se vocês não implementarem boas práticas no uso da vossa informação, na gestão da vossa informação, na forma como a partilham inclusivamente, podem estar sujeitos a um conjunto de problemas com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, como vocês sabem, as multas, os valores financeiros a pagar quando não cumprimos, são valores muito significativos, que podem ter um impacto muito sério nas empresas. Começa-se já a ouvir falar em casos de empresas que foram multadas, que foram penalizadas e que tiveram muita dificuldade em conseguir recuperar desses problemas, ou dessas multas, digamos assim. Portanto, vocês já sabem que implementando boas práticas não só estão a ajudar à garantia da cibersegurança, como também estão a ajudar à garantia de que estão a cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é sempre positivo nesta altura. Ok, Sónia, obrigado. Espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas que pudesse ter. Novamente, se tiverem alguma dúvida, por favor, digam alguma curiosidade, queiram discutir alguma situação. Obrigado, Marta. Este webinar foi o primeiro de 2. Vamos ter um outro webinar na próxima quarta-feira, em que basicamente o que vamos abordar é um webinar mais não tão contextual, é mais focado sobre a implementação do plano de gestão de segurança. É basicamente dizer o que é o plano de gestão da segurança ou da cibersegurança,
que tipo de preocupações, que tipo de normas, que tipo de padrões, como é que devemos olhar verdadeiramente para a implementação de um plano destes, como é que devemos falar com os nossos colaboradores no sentido de que eles possam cumprir com estes planos e de alguma forma garantirem continuidade do negócio da empresa. Porque é como vos digo, olhem sempre para esta questão, olhem sempre para a cibersegurança como um problema muito sério, porque é algo que vos pode literalmente fazer perder o maior valor, a maior mais-valia da vossa empresa. A informação, hoje em dia, é claramente o maior ativo da nossa empresa. Sem ela, sem esta informação, é impossível trabalhar. Dou-vos vários exemplos. Nós podemos ter isto em vários exemplos. Podemos ter isto, por exemplo, na indústria da educação, por exemplo, uma universidade. Uma universidade perder os dados, a informação relativa aos seus alunos, aos seus professores, aos seus cursos, às avaliações que os alunos fizeram, às propinas, aos valores financeiros que foram pagos, tudo isto, imaginem o que é uma universidade perder esta informação. Porquê? Porque foi alvo de um ataque informático que basicamente destruiu isto. E não só destruiu isto, como destruiu os equipamentos de backup que estavam diretamente ligados no sistema da universidade. Ou seja, é algo que pode acontecer a qualquer empresa, a qualquer organização, pode-nos acontecer a nós individualmente e, na maior parte dos casos, é pensarmos em coisas tão simples como boas práticas. É fácil, quantos de nós é que trabalhamos com sistemas como, por exemplo, a Dropbox? Provavelmente muitos de vocês já utilizaram a Dropbox, ou já utilizaram a OneDrive da Microsoft, ou a Google Drive da Google. Isto tudo são sistemas que nós podemos facilmente utilizar e onde os nossos dados estão de alguma forma seguros. Porque mesmo que eles desapareçam do nosso computador, mesmo que nos assaltem e nos roubem o computador, a nossa informação está sempre ali, está sempre guardada na cloud. Ou seja, podemos facilmente aceder novamente e ter acesso. Portanto, ou utilizar. Portanto, implementem boas práticas, porque vão ver que isto é uma questão é muito mais uma questão de boas práticas do que uma questão de complexidade tecnológica, ou de complexidade de soluções, de software. Não, a maior parte dos casos resolve-se com boas práticas. Ok? Mais alguma interação, alguma dúvida? Algo que queiram colocar? Queiram discutir? Ok. Estão todos muito informados, já percebi. O que é que eu vos queria também dizer? Já agora aproveito para vos dizer. Na verdade, o que nós conseguimos perceber e a experiência de quem implementa cibersegurança, de quem faz consultoria, por exemplo, nesta área, o que nos diz é que o conjunto de soluções tecnológicas que se podem implementar tem um nível de dispersão muito grande. Ou seja, nós tanto conseguimos implementar soluções quase de baixo custo, e aqui estamos a falar de soluções tão simples como um antivírus. Posso dizer que um antivírus que dá para fazer a instalação em 5 computadores custa qualquer coisa como 70 euros. Não é sequer significativo para uma empresa. 70 euros é um preço muito, muito barato. E estamos a falar de algo que facilmente nos ajuda a prevenir um conjunto de problemas.
por exemplo, subscrever uma OneDrive da Microsoft, onde temos gigas e gigas e gigas de espaço para guardar os nossos backups. Estamos a falar de algo que para empresas custa 6 euros ao mês por utilizador. Estamos a falar também de 70 euros ao ano. Não é nada significativo. Portanto, adotem, pensem neste tipo de sistemas. Pensem literalmente como é que faz sentido implementá-los e façam uso deles. E mantenham, adotem um conjunto de boas práticas, é como vos digo. Coisas tão simples como os vossos computadores sempre atualizados. As atualizações, quem tiver sistemas em que as atualizações acontecem de forma automática, forcem essas aplicações. Tirem, por exemplo, uma hora de almoço, um fim de manhã, um fim de tarde, em que são vocês próprios que dizem ao vosso computador, vai procurar atualizações. Vai ver se existe alguma atualização e se existir, instala. Porque tipicamente as empresas de software o que fazem as atualizações servem exatamente para corrigir falhas, corrigir as tais vulnerabilidades que nós falámos no início. Ou seja, se nós tivermos um conjunto de atualizações que nos vão resolvendo essas falhas, o mais provável é chegarmos ao fim da utilização, ou chegarmos a um nível de utilização do software em que o número de possíveis falhas é tão pequeno que não é relevante. Okay? Ou seja, atualizem os vossos sistemas, e aqui eu não estou a falar apenas de um computador. Eu estou-vos a falar, por exemplo, de um smartphone. Atualizem o smartphone, façam atualizações, não desliguem tudo a pensar que depois só vão ocupar espaço. Não, atualizem os sistemas, tenham as atualizações sempre ligadas. Tenham o antivírus não só instalado, mas sempre a correr, sempre a ser executado. Não desliguem a firewall, por exemplo, do Windows. O firewall do Windows existe para vos poder bloquear um conjunto de tentativas de entrada no vosso computador através da rede, e que funciona, não só funciona bem, como é muito simples de utilizar. Não abram, quando receberem um e-mail que parece estranho, que tem um texto estranho, que vos está a pedir dados, que vos está a pedir informação que não é normal ser pedida, que não abram os e-mails, apaguem os e-mails, os sistemas não funcionam assim. Posso-vos dizer que, por exemplo, existe um e-mail que está a passar muito entre os utilizadores do Gmail, de quem utilizam o e-mail da Google. É um e-mail que vem do diretor de segurança da Google a pedir para vocês clicarem num link e acederem a uma web onde vos pedem o username e a password. Okay? Quer dizer, vocês acham que o próprio Google iria pedir acesso ao vosso e-mail e à vossa password? Quer dizer, eles já têm essa informação. Na melhor das hipóteses, eles pediriam para vocês redefinirem a password. E mesmo isso, o próprio Google não pede de ânimo leve. Okay? Portanto, cuidado com este tipo de interações. Outro conselho, outra boa prática que vos deixo é, quando estão a utilizar redes públicas, redes Wi-Fi públicas, ou seja, aquelas redes que aos quais nós nos ligamos na rua, quando estamos num café, numa praça pública, num restaurante, num hotel, isso são redes públicas, ou seja, são redes a que todas as pessoas podem ter acesso. Okay? Qual é o problema disto? Não só estão ligadas pessoas com boas intenções, também estão ligadas pessoas com más intenções. Portanto, quando estão ligados a redes públicas, não façam acessos a plataformas web que sejam sensíveis. Ou seja, não acedam ao vosso banco quando estão ligados a uma rede de internet pública. Okay? A uma Wi-Fi pública. Quando estão ligados a estas redes de Wi-Fi, não se liguem a plataformas de bancos. Não se liguem a plataformas de saúde, a plataformas fiscais. Não se liguem, na maior parte das vezes, inclusivamente às vossas próprias plataformas do trabalho. Okay? Porquê? Pode haver alguém a sondar a rede, a basicamente
estar a beber continuamente a rede e apanha, no meio disto tudo, apanha os vossos dados de acesso a essas plataformas. Portanto, se puderem, evitem ao máximo utilizar redes públicas para trabalho, digamos assim. Okay? E há aqui um conjunto de outros comportamentos. Por exemplo, uma coisa tão simples como as pendrives USB. Todos nós temos uma pendrive USB que utilizamos para partilhar documentos e para partilhar outro tipo de coisas, outros ficheiros. E todos nós também temos o hábito de colocar a pen em todo lado. Ou seja, tanto colocamos a pen num computador do trabalho, como colocamos a pen no nosso computador de casa, como se for preciso, estamos a utilizar um computador público e colocamos lá a pen também. Cuidado com isso, porque muitas vezes os sistemas operativos, quando reconhecem uma pendrive, tentam aceder às pendrives e basicamente o que fazem é uma leitura de tudo o que está lá. E muitas vezes, quando fazem essa leitura, se existe algum tipo de software malicioso, algum malware, pode ser que ele seja logo puxado para o lado da máquina e comece logo a infectar a nossa máquina. Portanto, cuidado com essas passagens de pendrives de um computador para o outro, porque podem ter impactos muito, muito negativos. Ok? Pronto. Eu sinto que falei eu muito e vocês discutiram um pouco, mas espero que seja porque têm as vossas dúvidas todas esclarecidas. Não sei se têm algum comentário final que gostariam de deixar. Ok, já vi que não, que ficaram todos muito esclarecidos. Da minha parte, deixem-me agradecer-vos a atenção, o facto de terem estado atentos e terem, de alguma forma, contribuído para que este tema se torne cada vez mais um tema público e cada vez mais uma preocupação para todos, indivíduos e empresas, e em instituições públicas também, que é um setor muito, muito problemático. Portanto, obrigado a todos. Espero que tenham de alguma forma gostado ou aprendido alguma coisa, ou sentido que alguma dúvida foi esclarecida. E espero que nos possamos ver num webinar mais à frente ou numa qualquer ação de formação mais à frente. Da minha parte, obrigado.